Salve, salve Brasil, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do Café com Ferro Podcast. Eu sou o Felipe Corleta, humilde co-host aqui desse programa. Queria convidá-los todos a se inscreverem aqui no nosso canal e conhecerem os produtos dos nossos patrocinadores, que são quem nos apoia aqui para crescer esse canal da forma como que a gente está crescendo, que está espetacular. Superamos os 2 milhões de inscritos e agradecer também demais a audiência de vocês. Minerva Foods, um abraço para toda a equipe da Minerva Foods. A XTB, uma corretora internacional aí que tem sistemas que nos permitem gratuitamente analisar o mercado lá fora. Isso ajuda demais quem investe, tá? Com tempo real de mercados lá fora, toda essa parte de análise disponível lá gratuitamente. E a Adapta.org, uma empresa brasileira de inteligência artificial. Todo mundo fala, Brasil é só agro, Brasil é só commodity, não sei o quê. Não, tem tecnologia aqui também, a Adapta tá na frente disso. Todos os links dos nossos patrocinadores estão aqui embaixo. Antes de mais nada, Rafael Ferri, bem-vindo. Programa histórico aqui hoje com Antônio Rueda, presidente do União Brasil, um dos líderes do que as pessoas chamam de Centrão, e agora tem também uma federação. E um ponto importante, Antônio Rueda nunca foi num podcast e também não dá entrevistas, mas está aqui hoje, mostra o prestígio do podcast que mais cresce no Brasil. O melhor, ainda não o maior, em breve também o maior. Antônio Rueda, muito obrigado por nos prestigiar. E eu queria... A gente sempre começa com uma pergunta e eu queria a tua opinião. Quem vence as eleições no Brasil, a próxima guerra em 2026, na tua opinião? Velho, você já chega com o pé na porta. Primeiro, obrigado por estar aqui. Realmente, hoje é o primeiro podcast. Eu inauguro aqui com você e com o Felipe. É uma honra para mim. É uma honra para esses seguidores. Eu disse a você que ia fazer o primeiro podcast com você e estou aqui fazendo. Então, a pergunta... Demorou, mas veio. Demorou, mas veio. A pergunta. Hoje, todas as pesquisas, Ferdi, eu estou falando aqui de forma científica, apontam que a direita está bem na frente. O governo vem se desgastando ao longo desses 2 anos e meio, quase 2 anos e meio, e aí a gente imaginava que ele estava no fundo, lá naquela crise do Nicolas, lá naquele primeiro vídeo do Nicolas. E a gente vê que essa desidratação continua. Você vai lá para o Nordeste, lá no Maranhão, onde é um reduto histórico da esquerda, do Lula, Piauí, Bahia, e você vê ele desidratando de uma forma muito acentuada. Hoje, sem dúvida, a direita está bem à frente da esquerda. Deixa eu perguntar sobre, voltando ao panorama eleições, quem são os 3 nomes da esquerda que podem ser os candidatos mais prováveis à eleição? Nós não temos muitos nomes, é uma janela fechada de probabilidades. 3 nomes da esquerda e 3 nomes da direita que com certeza estarão na urna disputando essa presidência, na tua opinião. Então, hoje eu enxergo a esquerda com poucas opções. Ele só tem um jogador, que é o Lula. Você não consegue enxergar nenhum outro jogador que tenha potencial eleitoral para ir para essa disputa. Quando você fala da direita, esse leque amplia muito. Você tem diversos governadores, Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho, você tem a família Bolsonaro. Eu não consigo enxergar no campo da esquerda um personagem que consiga ter densidade eleitoral para ir para essa disputa. Já a direita, ou a centro-direita, a direita moderada, como você queira chamar, ela tem um leque de opções muito vastos. Imagina, hoje o Brasil o treinador é o Lancelotti e você tem 2 times. Quando você olha para um e para o outro, assim, as opções são muito mais generosas no campo da centro-direita. Dino, Haddad e Camilo Santana, se o Lula não disputar, muita gente diz que o Lula não será candidato. Muita gente, não é pouca gente. Se o Lula não for candidato, na ordem, quem são os postulantes, na tua opinião, estando dentro da política como tu está hoje? Na minha visão hoje, o Haddad vai querer disputar isso, é a pessoa que pode herdar isso da esquerda, mas você tem bons nomes, vamos lá, competitivos fora do Lula, que seria o Camilo, o Rafael, o Dino não acredito, ele está hoje como ministro, não acredito que ele saia do Supremo para ir para uma disputa nesse momento onde a esquerda está tão desidratada, falando de forma bem pragmática. O conforto do Camilo, que ele tem hoje na condição de senador no meio do mandato, permitiria a ele a
ir para essa disputa, diferente do Haddad, diferente do Rafael, que hoje tem o governo do Piauí. Gente, o nosso convidado de hoje é o Antônio Rueda, que é advogado e um dos articuladores políticos mais influentes de Brasília, presidente nacional do União Brasil, conhecido pela sua habilidade de costurar alianças e influenciar decisões importantes lá no Congresso. Ele é discreto, mas estratégico. A gente vai falar hoje sobre articulação, poder, bastidores e tudo isso. Eu queria perguntar, Rueda, sobre essa... A gente teve, aqui no dia da gravação, um avanço de uma PEC lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que seria a PEC da reeleição, que muda os mandatos para 5 anos e proíbe a reeleição no Brasil, que na verdade a nossa Constituição já proibia. Em 97 a gente teve aquela mudança constitucional lá com o Fernando Henrique, que permitiu a reeleição, e desde então todos os governos se reelegeram, à exceção do Jair Bolsonaro. O que você acha disso? Isso é uma manobra mais de pressão? É uma viabilidade? Você seria favorável a essa proposta? Como você acha como você pessoalmente acha isso? E como que a União Brasil se posiciona nessa matéria? Eu não discuti ainda a PEC no União Brasil, mas eu posso dizer como eu enxergo essa PEC. Todo projeto que vai para a Câmara ou vai para o Senado, eu vejo o que é melhor para o Brasil. E não é difícil a gente imaginar que a reeleição é muito ruim para o Brasil. O fim da reeleição é um cenário que você traz prosperidade para o Brasil. O incumbente e a pessoa que está no cargo hoje, ela está pensando já na próxima eleição. Então, no momento que ela está pensando na próxima eleição, ela toma decisões que são, no mínimo, pouco razoáveis para o Brasil. Você tem um conflito de interesse na medida que ele quer continuar no cargo e ele não quer o melhor para o Brasil, é o poder pelo poder. Então, ao final do governo Lula agora, você vai ver mais Bolsa Família, mais medidas assistenciais, porque ele tem uma eleição nas vésperas. E assim com todos os governos. Eu estou falando da direita e da esquerda. Então é muito saudável para o Brasil a gente encerrar essa reeleição e a gente seguir um novo ciclo, um ciclo de prosperidade. Essa é a minha defesa. Como é que você vê no Brasil hoje uma certa crise de confiança com os políticos, né? A gente vê muito se aprovou-se aumento de mandato do senador, reajuste para o serviço público, e assim, a gente vive no Brasil um problema fiscal, as pessoas não estão vendo melhora na sua situação econômica, e há uma sensação na sociedade de que a política está servindo aos seus próprios interesses. Como mudar isso? Como reconquistar a confiança da sociedade enquanto política nacional? Felipe, esse é o propósito da nossa federação. Imagina que esse país, no século passado, foi o país que mais cresceu no mundo. A partir da redemocratização, nos últimos 40 anos, a gente parou. A economia estagnou. A gente não vai para canto nenhum. China cresce 3.000, Índia cresce, nos últimos 40 anos, mais de 1.000%, Estados Unidos, uma onda de prosperidade, e o Brasil parou em 160%, ou pouco mais de 160% de crescimento. Enquanto a gente não mudar esse modelo de país, hoje a gente olha muito para trás e pouco se olha para frente. A gente tem que começar a fazer projetos para pensar Brasil 40 anos para frente, para a gente poder mudar esse status. E enquanto a política olhar a política pelo poder e não pelo projeto, isso vai continuar. Então essa é a proposta dessa federação, essa é a proposta que eu defendo. Um choque de prosperidade. Tu acha que tem... Voltando à pergunta anterior, tu acha que tem chance de passar essa PEC da reeleição? Seria muito difícil aprovar isso nas duas casas? E daí o Lula já estaria fora, né, de 2026. Tu acha que tem uma chance, ou é muito difícil, ou é só um projeto que está sendo estudado? É um projeto como tantos outros, mas ele tem um simbolismo diferente. Não tenha dúvida, porque você está à véspera de uma eleição, e na medida que isso avança na CCJ nesse momento, isso sim é um recado. Isso vai movimentar a cena política. Brasília hoje vai ter um tom diferente após essa aprovação. Não tenha dúvida. Como eu te disse, eu sou a favor do fim da reeleição. Isso é muito saudável para o país. Mas isso essa proposta não é como talvez outras que a gente vê no Brasil, um pouco casuística. Quer dizer, não deveria ser votado isso para talvez daqui a 3, 4 eleições a gente mudar o sistema, e não mudar o sistema na véspera da eleição? Não é tipo mudar o jogo enquanto a coisa está acontecendo?
não passa uma certa A discussão vai ser essa. E eu volto. Qual é o melhor momento para você plantar uma árvore? Foi 20 anos atrás? Lógico. Mas o segundo melhor momento, qual é? É hoje. Então a gente tem que perseguir o ótimo, mas se o bom chegar, acho que vale a pena. Eu defendo que seja o quanto antes. Ô, Rueda, como que se governa o Brasil nos anos 2020 e 2030? A gente viu governos, inclusive de bastante sucesso, do Lula no começo do milênio, aí nos anos 2000, onde houve uma construção de coalizão no Congresso na base de cargos nas esplanadas representavam apoio no Congresso Nacional, né? E hoje essas coisas mudaram muito, né? Teve a questão das emendas impositivas, o Congresso Nacional parece estar tomando um protagonismo maior, especialmente com relação ao orçamento. Como que se governa hoje? Como que se constrói coalizão no Congresso Nacional, sendo que esse modelo parece já ter passado? Observe, hoje esse modelo na minha cabeça passou. As emendas mudaram todo esse jogo. Quando você volta a 15 anos atrás, o governo Lula anterior, você tinha os ministérios que tinham poder discricionário de investimento. Esse poder discricionário de investimento hoje está reduzido ao quê? A pouco mais de 2% do orçamento da União. Então, hoje os parlamentares têm muita força. A realidade hoje é completamente diferente. O que já leva a um semipresidencialismo. A gente está à beira de um semipresidencialismo, que também seria uma evolução. A gente não discute reforma política, então a gente tem que discutir também a reforma política no Brasil. Hoje, o poder de fogo do executivo é muito reduzido. Hoje, qualquer ministério precisa do apoio do Congresso para poder ter verba para poder fazer investimento. Esse semipresidencialismo, que você disse que a gente está às beiras de um semipresidencialismo, como é que você acha que poderia se dar essa reforma política? Seria criando eleições distritais, talvez eleições indiretas, pessoas votando no partido, como é em muitas economias desenvolvidas? Como que isso é conversado dentro do Congresso? Como que essa pauta existe, assim, de realmente ter um semipresidencialismo, né, onde praticamente o presidente fica somente com as questões externas, né, vira quase um chanceler e tudo que é interno fica na mão do Congresso Nacional? Felipe, o que está faltando é esse diálogo começar. Muito se fala fora, mas pouco se fala dentro do Congresso acerca desse tema. A vontade de mudança ela existe e ela é sensível, ela aflora. Eu acho que essa discussão ela tem que ser o quanto antes pautada, e eu tenho certeza que vários modelos mais modernos podem ser aplicados. Você falou e citou o voto distrital. O voto distrital misto é muito bom. O modelo político, a partir dessa federação, tem a convicção que ele vai se alterar. Imagine que hoje você tem dois partidos muito fortes, que é a União Progressista e o PL. E todos os outros ficam numa escala abaixo. Então, isso naturalmente vai criar uma movimentação dentro do ecossistema partidário para que alguns partidos voltem a fazer federação ou fusão, como está aí conversando Republicano, MDB, Podemos, PSDB, porque esse jogo vai mudar. E eu acho que o próximo passo é realmente essa reforma política, que é muito importante para o Brasil. Ô, Rui, deixa eu te perguntar da tua trajetória antes de tu chegar na política, né? Porque tu é hoje presidente do União Brasil, né? E tu vem numa ascensão aí nos últimos anos, cada vez mais dentro da política, e tu também é empresário fora, né? Eu queria que tu falasse um pouco da tua veia empresarial, que eu sei que tu tem uma banca de advogados gigantesca, né? Muito relevante no Nordeste, né? Um mega escritório de advocacia. Eu queria que tu falasse um pouco disso, porque às vezes as pessoas acham, não, ele tá lá agora, mas da onde que veio, né? Eu queria que tu contasse um pouco dessa história aí, porque é um cara novo, né? Tem 35 anos. Obrigado pelos 35 anos. Mas, Ferri, então, eu sempre tive essa paixão pela política, mas eu nunca me dediquei tanto à política como venho me dedicando aos últimos 6 anos. Você tem alguma coisa familiar? Nada, zero. Não tenho nenhuma conexão familiar na política. O meu pai era um estrangeiro, veio para o Brasil, minha mãe médica, se casaram, eu me formei em Direito e logo abri uma banca de advocacia. Eu tive alguns negócios ligados à saúde e advocacia também, importação. Eu sempre fui um cara muito curioso e empreendedor. E graças ao nosso trabalho,
e nossa dedicação, a gente conseguiu montar um dos maiores escritórios do Brasil. A gente apostou muito em tecnologia. Eu falo isso há 15 anos atrás, quando a gente nem ouvia falar de IA, o nosso escritório já investia em predição, em estatística, e trouxe a gente a um nível de excelência no massificado, e hoje a gente conta com 13 escritórios no Brasil. Eu já cheguei em Brasília, eu já tinha esses 13 escritórios. A gente tem hoje mais de 300 mil pastas ativas, um contencioso muito forte, e hoje eu posso dizer que é um dos escritórios que são da vanguarda da tecnologia. A gente conta hoje com mais de 1.000 colaboradores. Então, todo esse sucesso que eu tive na vida empresarial, seja na advocacia, seja na saúde, seja em importadora, em todos os negócios que a gente experimentou, eu quero trazer um pouco isso para a política. Tá? E a receita do sucesso não é muito diferente. É você ser uma pessoa assessorável, você se cercar de pessoas boas. Esse escritório ele deu certo porque o Rueda e Rueda sempre esteve cercado de pessoas melhores que o Antônio Rueda e a Emília Rueda. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer na política, dar um novo ritmo, imprimir um novo ritmo, modernidade, pragmatismo, meta, o que a gente não tem hoje na política. Rui, deixa eu te perguntar, aproveitando, né? Tu é um dos políticos mais bem relacionados do Brasil, se não o mais. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a arte de networking, né? Como conviver, né? Às vezes tu convive com pessoas que tenham visões ideológicas diferentes da tua, né, que eu mais ou menos sei qual é, mas tu convive extremamente bem, é amigo de todo mundo, não tem rixas e poucos, né, na política o pessoal tem muitos inimigos e tal. Como conviver bem e construir relacionamentos de longo prazo, até dando uma deixa de empreendedorismo aqui? Deixa eu te contar, Ferri. Na minha vida eu sempre me pautei nas coisas boas. Todo ser humano ele vai ter coisa boa e coisa ruim. Se você for levando as coisas ruins de qualquer pessoa adiante, você não vai conviver com ninguém. Então você tem que ouvir muito, dialogar muito, acima de tudo, e deixar as coisas ruins para o lado. Quando você captura do cidadão o melhor e potencializa isso nele, também retorna para você e retorna para o grupo. Eu acho que essa é uma dica importante. Eu acho que assim eu consegui aumentar o meu ciclo de relacionamento em Brasília e no Brasil, sempre tentando puxar o que é melhor e deixando um pouco de lado o que é ruim das pessoas. Eu tive contigo uma tarde em Brasília e em 2 ou 3 horas tu atendeu mais de 70 pessoas. Eu falei, pô, chama um motorista aqui que eu vou embora. Uma ligação atrás da outra. Essa vida de político é o que tu queria fazer mesmo na vida, ou tu está nessa vida política e tu vai ser uma jornada passageira, ou tu quer permanecer nesse negócio, sair da parte empresarial? Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Porque eu estive em Brasília, a gente fez uma missão em Brasília, estivemos lá e tal, levamos 20 clientes. Eu fiquei 3 dias, saí de lá aterrorizado. Falei, meu Deus, nunca mais eu volto aqui. E, pô, aquele negócio lá cansa, né? Eu tava passeando nos corredores, eu vou contar até um caso aqui. Uma senhora me viu e falou, eu preciso falar contigo, meu Deus. Sentou e ela falou 40 minutos sem deixar eu falar uma palavra, pedindo ajuda. Cara, só que aquilo ali deve ser todo dia, todo tempo daquela forma. Então, é isso que tu quer pra tua vida mesmo? Esse negócio que tu vai perseverar, ou é só um negócio passageiro? Não, hoje eu estou muito determinado e estou muito otimista e muito motivado acima de tudo. Tudo na vida vai ter coisa boa e ter coisa ruim. Hoje você, dentro da advocacia, você tem momentos bons, tem momentos que são agradáveis e tem momentos que são doloridos. E na política não vai ser diferente, irmão. Você tem que emprestar o seu ouvido, às vezes, para pessoas que você não quer emprestar, como você passou lá 40 minutos, às vezes eu passo 1 hora, e, enfim, com um cara muito xarope, mas tem que emprestar o ouvido, porque esse é o exercício da política. Mas ela te traz oportunidades, eu estou lá em Brasília há 6 anos, que você não vai ter em nenhum lugar do mundo. Então você aprende lá do alfinete ao foguete. Você, se tiver disposto, você vai ter acesso a todo tipo de informação relevante, não só do país como do mundo. E eu vou te contar, velho, sem nenhuma arrogância, eu, em determinado momento da minha vida, na minha jornada,
eu acho que eu tenho muito mais do que imaginava ter. Então, quando eu entro na política, eu quero fazer o diferente. Eu hoje tenho uma independência financeira que me permite fazer a política porque eu gosto de fazer a política, porque eu quero ver esse país prosperar, porque eu quero que minha filha continue morando no Brasil. Eu não quero que ela vá morar nos Estados Unidos nem na Suíça, eu quero que ela more no Brasil. Então eu tenho que dar a minha colaboração para poder mudar um pouco para o melhor esse país. Deixa eu aproveitar, já que ele quer o melhor para o Brasil, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais espinhosa aqui, sobre os excessos jurídicos do STF. Existe um consenso, não só na política, mas no meio jurídico, que o STF já excedeu algumas, digamos assim, jurisdições. Qual é a tua opinião sobre os excessos do STF brasileiro? Eu já tô afirmando que tem excessos, porque isso já é consenso, até os próprios ministros do STF já sabem disso. Depois eu vou perguntar sobre a anistia, que é uma outra pauta aqui importante da polêmica política brasileira. Qual a tua cabeça sobre os excessos do STF nos últimos anos, tirando pessoas do ar, tirando influenciadores do ar, essa coisa toda aí que aconteceu? Vamos falar aqui olhando um pouquinho para a história. No regime militar, você teve um entulho legislativo que, quando você vem para a nova república, o judiciário toma um protagonismo. Aquela coleção de leis que ali estavam, elas tiveram que ser revogadas. O judiciário passa a ter um protagonismo muito grande. Depois da Lava Jato, a política começa a conflitar com a própria política. E nesse momento, quando a política ataca a política, quem ganha esse protagonismo? O judiciário novamente. Então houve uma inflamação desse judiciário. Hoje eu posso dizer que nesse momento o judiciário ele toma um espaço que o executivo e o legislativo deixaram eles ocuparem. Esses conflitos da política pela política não criam esse espaço, e o STF entrou nisso aí. Mas eu tenho certeza que isso vai se acomodar com o tempo. Então a gente está muito atento a isso. Mas tu acha que há quem acredite que o judiciário hoje está do lado do executivo contra um crescimento muito expressivo do legislativo? Existe esse embate de judiciário estar mais ao lado do executivo e o legislativo? Eu tenho uma visão que ela de alguma forma concorda com a tua, mas eu não acho só que é só o legislativo. Eu acho que ele adentrou também um pouco no executivo. Hoje mais no legislativo, mas outrora também ele esteve muito próximo do executivo. É como eu estou te dizendo, a minha leitura não tem espaço vazio. Se tiver espaço vazio, alguém vai ocupar. E quem está ocupando esse espaço vazio, esse protagonismo, hoje é o judiciário através do STF. Eu queria te perguntar quais que tu acha que são os principais problemas do Brasil, na tua opinião, e quais que tu acha que vão ser os principais temas da eleição de 2026? Porque não necessariamente é a mesma coisa, né? Às vezes o problema do Brasil pode não ser um tema da eleição. Muito boa essa pergunta, Felipe. Assim, o principal problema do país, dessa nação, é a ausência de projeto. A gente não consegue olhar para frente. A gente vem de forma quanto mais olhando os problemas que aconteceram. E eu não estou falando aqui governo de esquerda, governo de direita. Todo mundo errou muito. O país parou. Eu estava agora há pouco lá na Brasil Week em Nova York, e a gente conversa com muita gente, investidores estrangeiros. Hoje, qual é a principal preocupação, respondendo a tua pergunta? O executivo lá, ele pergunta, eu tenho que ter um carro blindado, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter quantos advogados para eu poder ir para o Brasil, eu tenho que ter um advogado trabalhista. Então hoje o Brasil, eu entendo que o maior problema dele é uma ausência de projeto, e para 2026 os dois maiores temas serão segurança e economia. Você não tem como melhorar um país se você não traz condições de prosperidade para esse país. E isso a gente vive hoje há 40 anos, dia após dia, sem ninguém discutir projeto para o futuro. Você imagine que os Estados Unidos, que é uma potência, a maior potência desse mundo, desse planeta, ele vai dobrar a capacidade energética dele olhando
para inteligência artificial. A China vai seguir o mesmo caminho. O Brasil não tem nenhum projeto, não se discute isso. Qual vai ser a matriz energética do Brasil nos próximos 20 anos? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai suprir? Há 2 anos atrás, a gente estava discutindo apagão. A gente não tem projeto. A única coisa que dá certo no Brasil é o agro. Por quê? Porque há 20 anos atrás tinha a Embrapa que começou a estudar tecnologia para dar para o agricultor. E ele começou a aplicar essa tecnologia e o agro prosperou. A gente não consegue fazer isso em nenhuma outra área. Mas esse exemplo ele é um pouco curioso, né? Porque ele acabou partindo do Estado, não da iniciativa privada, né? A Embrapa é uma exceção da regra com relação a... Esse é o papel do Estado, é fomentar a economia, fomentar condições para que o privado possa crescer. Você acha que a Embrapa é a melhor estatal do Brasil? Eu acho que é. Já foi, não sei se é hoje, desculpa. Mas lá atrás ela investiu bastante, tanto é que esse investimento hoje a gente está colhendo frutos. O que é que a gente planta para o futuro? Eu sei que a Coreia lá investiu de forma maciça no passado em educação. E hoje a Coreia está colhendo esses frutos. O que é que o Brasil plantou para colher nos próximos 15, 20 anos? Diferente do Juscelino. Juscelino fez uma revolução no país. Essa revolução do Juscelino trouxe a indústria automobilística, que criou os sindicatos, que Lula renasce. Que legado a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual o projeto? Esse é o maior problema do Brasil e as eleições de 26, tenha certeza que os 2 pontos de discussão serão a segurança e a economia. Rueda, beleza. O principal problema do país é a falta de projeto. Mas como fazer um projeto quando a cada 4 anos o país entra em guerra, a gente tem, eventualmente, troca de governo, muda tudo, está um desenvolvimentista na fazenda, entra um liberal, está alguém que é mais privatizador, entra alguém que é mais estatizador, fica trocando de ideologia e de linha de pensamento e uma mudança geral de 180 graus a cada 4 anos. Como fazer isso se não se consegue encontrar consenso, especialmente nas eleições presidenciais? Aí? Educação da população e projeto. Primeiro você tem que ter um projeto para alguém aderir. E a federação está se propondo a isso, a trazer um projeto para esse país. A partir desse mês de junho até dezembro, essa federação vai discutir projetos para o país, através das suas fundações, através de reuniões. E a educação da nossa população, que é quem vota, a gente conseguir se conectar de forma mais ágil. Você vê o exemplo do Marçal. O Marçal conseguiu, nessa última eleição, se conectar com as pessoas de forma direta através de um celular. E ele conseguiu trazer essas pessoas para o projeto dele. Então, o que é que a gente tem que fazer? O que faltou para ele para o União Brasil? Cara, faltou muito pouco. Eu acho que demorou. Ele já estava afiliado, não tinha mais espaço, mas ficou muito próximo. Tá? Foi muito próximo. Talvez se ele tivesse ido para a União Brasil, o desfecho daquela eleição fosse outro. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, existe sim ferramentas para você educar essa população e trazer projetos. E eu acho que a gente tem um time estrelado dentro dessa federação. A gente vai conseguir construir projetos e a minha dedicação no digital para que isso aconteça é dia e noite. Eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas pensando nisso. A nova ferramenta da política é o digital. Porque a gente tem hoje 1.400 prefeitos, temos 109 deputados, 6 governadores, mais de 12 mil vereadores. Então, essa máquina política, que é a maior do Brasil, ela existe. E agora a gente tem que botar ela para rodar. E a ferramenta digital vai fazer essa diferença. Mas não é só a ferramenta digital, é a ferramenta digital e o conteúdo que a gente vai poder distribuir. Ô, Rueda, olhando aqui de fora, eu vejo que tem um núcleo político, a turma é toda do Nordeste. Vocês têm algum preconceito com pessoas do Sul, como eu? Porque, assim,
Davi Alcolumbre, Rueda, Ciro Nogueira, Arthur Lira. A turma é toda do Nordeste. Por que a turma é toda do Nordeste? Não tem ninguém do Sul. Qual é o problema de vocês? Vocês têm preconceito com a gente? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu adoro São Paulo, adoro o Sudeste, adoro o Sul. Que é a turma que lidera lá o Senado, a Câmara? Todo mundo é do Nordeste. Eu acho que você tem uma tradição política no Nordeste muito forte. Eu acho que isso é uma questão cultural. Que aos poucos isso vai se dissipando, o Ferri. O Lula é de Pernambuco, o Collor foi das Alagoas, então Sarney, Ciro Gomes. É uma questão cultural e eu acho que isso aos poucos vai se dissipando. Você vê que a política hoje é um assunto que permeia a vida de muito mais gente do que 10 anos atrás. Hoje minha filha discute política, hoje o Ferri tem um programa que é um cara do mercado financeiro que consegue perceber a importância da política. Então, as pessoas... Eu só dizia que eu já ouvi falar na Faria Lima que política não fazia diferença nenhuma no mercado. Pois é. Eu já ouvi falar disso, não que eu concorde. Eu não consigo enxergar mercado sem política. Hoje é inconcebível. Tanto é que os Helgovs hoje das grandes empresas, dos pilares produtivos do Brasil estão todos lá em Brasília, de forma quanto mais. Eles sabem que se eles estão ali perto, eles conseguem de alguma forma exercer influência para que o rumo do Brasil seja outro e o rumo do negócio dele também seja outro. Então, eu acho que isso aí passou, isso vai se dissipar. Eu acho que a política hoje, ela desperta o interesse de todos. Eu queria falar sobre corrupção e te perguntar onde é que estão os focos de corrupção no Brasil hoje. A gente vê muito se falar de corrupção em emendas parlamentares, mas tem também corrupção dentro dos ministérios, tem corrupção nas estatais, tem corrupção nos governos municipais, estaduais, enfim. Onde é que você vê os principais focos de corrupção e como que você vê essa evolução desde as grandes crises que a gente teve, Lava Jato, enfim, para hoje, né? As coisas estão melhorando, existe uma esperança para o Brasil, bom, isso aí tá melhorando, não tá? Como é que você vê isso? Deixa eu te falar, como é que eu vejo a corrupção? A corrupção é um mal que não acomete só o Brasil, ele acomete todas as nações do planeta, em grau menor e em grau maior. E eu tenho estudado muito esse tema, eu tenho observado muito. Quanto maior o Estado, mais corrupção. Quanto menor o Estado, menos corrupção. Quanto mais cultura, mais educação a população tem, menos corrupção. Quanto mais sofrível na educação, mais corrupção. Eu quero te dizer aqui para você entender. Imagina o Estado como um monte de caixinha. O Brasil tem 37 caixinhas com dinheiro, que são os ministérios, e não tem ninguém olhando. Então, é muito mais fácil você, dentro desse conjunto, ter problema do que você ter lá na Suíça esse problema, que tem poucas caixinhas e todo mundo está olhando. Então, hoje é a forma que esse Estado está, por isso que eu defendo sempre uma reforma administrativa. É um outro tema que a gente vai ter que discutir. Quanto menor o Estado, quanto mais eficiente, menor a corrupção. E esse tema a gente vai ter que discutir rápido, porque a IA chegou e ela vai tomar os empregos, e se a gente não cuidar disso aí, a gente vai ficar com a horda de desempregados. Você defende a anistia dos participantes dos atos do 8 de janeiro? Vamos lá, esse é um tema muito sensível e vou tentar me explicar da melhor forma. No 8 de janeiro houve um atentado democrático. A democracia ela sofreu um atentado na medida que você tem o STF, o Congresso, que foram depedrados. E houve também um excesso na dosimetria dessas penas. Não é razoável para qualquer ser humano médio comum que uma pessoa que pegou um batom teve a pena que ela teve. Isso não é razoável. Também não é certo o que ela fez. Então, o que você tem que fazer? Tem uma massa muito grande do 8 de janeiro que foi participante de uma baderna e de uma depedração. Então, eu acho que a gente tem que rever. Eu acho que o Davi e o Hugo já estão fazendo esse diálogo com o STF. Eu acho que tem que haver uma revisão na dosimetria dessas penas. Eu acho que foi muito forte. Imagina que você tem hoje um homicida que está sendo condenado a 8, 9 anos, enquanto uma pessoa que passou
lá no 8 de janeiro, no ato de baderna, porque a grande maioria daquelas pessoas que estavam ali no ato de baderna, de vandalismo, de depredação, estão tendo penas de 17, 14, 15 anos. Eu acho que houve um excesso ali e eu defendo a revisão desse excesso. O Lula prometeu nas eleições de 2022 um governo de frente ampla, mas não tem ninguém que não seja do PT no Palácio do Planalto. Tem, pô, do União Brasil. O que aconteceu no Palácio do Planalto? Tem lá, pô. Não, tem na esplanada dos ministérios. No Planalto, no Planalto tem ninguém. Tem O Lula prometeu que ia fazer um Casa governo Civil amplo PT, e só Secretaria-Geral da Presidência turismo. Eu tenho dito, Ferri, que esse eu acho que é um dos maiores problemas do governo da versão Lula 3. Ele fala com ele mesmo. Ele tem aquela cúpula, que é a cúpula do PT. Ele, diferente do último governo, que foi o governo do Bolsonaro, o governo Bolsonaro conseguiu criar uma frente ampla, ele trouxe o Ciro Nogueira. Então, ele dividiu a responsabilidade do país com aquelas pessoas que queriam estar no governo. Então, o Lula, não sei se por estratégia, eu não consigo explicar, ele se fechou em copas. Mas isso é culpa do Lula ou culpa da Janja? Eu não sei se Janja tem culpa nisso. Eu acho que o presidente é o Lula. Então, essa responsabilidade tem que ser chamada para ele. Se Os alguma coisa... jornalistas hoje dizem que a Janja não deixa o Lula falar com ninguém. Inclusive, teve uma carta do advogado, como chama? O Cacai, dizendo que ele não tinha mais acesso ao Lula e que... Tu acha que a Janja vai acabar salvando o Brasil? Ou não? Qual é a tua cabeça em relação a isso? Cara, tu acha que realmente é o Lula? Eu acho que o Lula tá errando muito. Imagina agora, o Lula podia visitar o mundo todo. Essa última viagem que ele fez a Rússia e deu uma parada na China. Imagina esse desastre dessa viagem, como foi. A gente fala de democratização, a gente vai visitar um país que é um regime ditatorial e depois vai para a China, que... Foi convidado ou não? Não fui convidado. Vai para a China, onde o presidente de um país vai pedir ao presidente da China para que ele traga alguém do TikTok para regular a rede social de um país. Tá errado, não precisa ser muito inteligente, tem alguma coisa que não está encaixando. Se foi a Janja, se foi o Lula, não importa. O que importa é que o presidente de um país foi pedir a uma outra nação suporte para regular a rede social. E isso é muito grave. Então, ele está errando muito. E eu rezo todos os dias para ele comece a acertar, porque eu vivo no Brasil, eu não vivo na China, nem na Rússia, nem nos Estados Unidos. E eu quero que ele comece a acertar. E como é que você acha que ele vem nesse governo Lula 3, né? Inclusive ontem a gente teve um relatório de um banco americano que estão mandando comprar a Bolsa Brasileira, dizendo que a popularidade do Lula está muito baixa, pior do que a do Bolsonaro, que não se reelegeu, muito pior do que os governos que se reelegeram. O que tu acha que o Lula vai fazer daqui para frente? Tu acha que ele vai tentar reverter essa trajetória de uma forma ainda mais populista? Ou tu acha que ele vai tentar buscar uma reversão dessa trajetória construindo alianças? Qual que tu acha que é o posicionamento do Lula entre agora, maio de 2025, e o cenário eleitoral do próximo ano? Então, se passaram 2 anos e meio. Em 2 anos e meio eu não vi Lula se conectando para que ele amplie esse arco de aliança dele. Isso aí eu acho, não vou dizer impossível, mas acho pouco provável. A sinalização que eu vejo é realmente programas assistencialistas para uma reeleição. Você vê essa MP da conta de energia hoje, enfim, é uma sinalização de como ele vai tocar isso aí para tentar recuperar essa popularidade. Mas essa medida provisória da energia, ela foi positiva para o país? Foi negativa? Ela isentou a conta de luz de muita gente e aumentou um pouquinho para quem é mais rico? Felipe, não tem café de graça. Não tem café de graça. Se você está isentando alguém está pagando aquela conta. A Margaret Thatcher já dizia, não tem dinheiro de graça, não tem benefício de graça, alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta é a população. Não esqueça que a conta do Brasil é uma das contas mais caras do mundo, quando deveria ser uma das contas mais baratas do mundo. A nossa matriz energética é voltada para hidrelétricas. Ou então, a gente tem uma energia barata. No entanto, a gente tem uma conta de energia muito cara.
Deixa eu te perguntar, Rueda, eu queria que tu explicasse um pouco sobre a federação. Porque assim, eu te acompanho nas redes sociais, acompanho o Ciro Nogueira, que também veio aqui nos prestigiar, e eu vejo que vocês estão rodando o Brasil em eventos todos os dias, e já é difícil tu administrar os teus. Um monte de deputados, 50, 60 deputados, mais um monte de senador, umas centenas de prefeitos, milhares de vereadores. Como é que vai ser juntar essa turma nessa tal federação, que criou realmente um monstro? Como é que vai ser administrar isso? Porque isso é uma coisa que, assim, né, se já é difícil administrar uma empresa, então administrar 2 grupos de políticos é um inferno. Como é que a cabeça de vocês, sei que tu te dá muito bem com o Ciro, mas mesmo assim se dando bem, obviamente vocês devem não compartilhar algumas conclusões, algumas decisões, vocês não têm a mesma opinião. Como é que é explica essa federação, qual o objetivo da federação, para onde vai essa federação e como administrar os conflitos de um grupo tão diversificado de políticos em diversos tamanhos e frontes e tudo mais. Ou vocês pensam em criar um único partido? Juntar os 2 partidos, fazer realmente uma potência? Qual é a cabeça de vocês? Então, Eu vi que vocês não falaram sobre isso ainda na internet, então aqui em primeira mão. Então, Fer, a minha vontade de estar perto do PP, ela começou no mesmo momento que eu fiz a fusão. Pouca gente sabe. PSL-DEM? Pouca gente sabe, mas naquele momento aquela fusão era para ser PSL, DEM e PP. E por uma divergência momentânea, o PP ficou fora. Em 2022, eu retomo esse projeto e não consegui levar adiante. Eu ascendo a presidência desse partido e aquele projeto que estava lá, não era aqui engavetado, mas mais distante, foi a primeira coisa que eu trouxe para a nossa pauta. Eu acho que para a gente mudar esse país, a gente precisava de um tamanho. E eu tenho uma sinergia muito boa, não só com o Ciro, mas com muita gente do PP. A divergência ela vai existir, porque ela existe no meu casamento, ela existe na minha empresa, ela existe em qualquer lugar. Mas quando você tem 2 líderes que tocam as coisas com bom senso, fica muito mais fácil. Imagina que quando a gente começou a discutir a federação, a gente tinha problema em 27 estados. Hoje a gente se resumiu a 3 estados. E daqui para dezembro, eu tenho certeza que o bom senso vai dissipar essas divergências e esses ruídos que existem. É difícil? Mas tenha certeza que esses 2 partidos têm muita vontade de fazer alguma coisa diferente pelo país. E essa é a forma que a gente começa. Uma estrutura política que é a maior estrutura política do país. E eu tenho convicção que em 2026 a gente vai continuar sendo a maior estrutura política desse país e aumentando pelo menos 25%. Mas, Rueda, vocês vão fundir os partidos? Esse é meu desejo. Eu não vejo como você desmontar isso mais. Assim, Mas quem vai ser o presidente? Vai ser o Lira? A gente vai discutir isso, não tem dificuldade. Mas quem tu acha? Hoje, a gente acertou. Eu li em algum lugar que o Lira ia ser o presidente desse novo partido. Não, hoje o que é que a gente acertou? Nessa transição, até dezembro de 2025, vai existir o que a gente chama de copresidência. Essa copresidência, você não machuca nem o pessoal do União, nem machuca o pessoal do PP. Então, a gente parte até dezembro, amadurece esse processo e em janeiro a gente elege um novo presidente, surge um novo presidente para tocar essa federação, sempre escutando a banda União e a banda PP. Tá, mas volta a pergunta. Vai ser um partido só ou é só uma federação? Não. A minha vontade hoje, e eu tenho discutido isso muito com o Ciro, é que eu não poderia fazer uma fusão, porque a legislação me impede. Eu fiz uma fusão. O que me impede? Eu só posso fazer outra fusão após 4 anos. Quando que tu fez a última? PSL-DEM. PSL-DEM. 2020, né? 2020. Não, já passou? Não passou, foi 2021. 2021. Então, a partir do próximo ano, eu posso transformar essa federação em uma fusão em um único partido. Hoje eu tenho um impeditivo legal que seria essa minha fusão que eu fiz. Essa é a tua vontade, mas é a vontade também eu do acho PP? que sim.
Eu acho que sim. Dos líderes Eu do acho que PT sim. lá, dos A gente vai filhos, sair do Arthur muito Lira. bem. A gente vai Alô, sair muito Arthur Lira, você prometeu e não compareceu. Já fica o recado aqui, público. Vou te mandar esse vídeo. É o desejo e quando isso vai acontecer e que tamanho terá esse partido? Eu acho que esse partido vai ser maior do que essa federação hoje, porque eu estou muito motivado. Eu fiz um exercício com o Ciro há 2 dias atrás e a gente foi passando estado por estado. Essa federação vai ser o único partido que vai lançar mais de 15 candidatos a governo. A gente hoje tem no nosso pipeline a quantidade de deputados que a gente deve eleger, 140. Não, mas hoje já tem 109 deputados. 109 deputados. Tá. Então, imagina que na Nova República, quem teve mais deputados foi o PFL no governo Fernando Henrique, tinha 101. Então, a gente nasce com 109. Então, a próxima eleição, eu tenho convicção que a gente, como eu te disse, vai aumentar pelo menos 25%. Pelo menos 25%. O que foi feito de bom pelo Lula 3? Boa pergunta. Eu perguntei isso pro Ciro também aqui. Boa pergunta. O turismo cresceu bastante. Eu acho que o turismo cresceu bastante. É uma área que O apoio à reforma tributária. a reforma tributária, que foi um projeto, não do governo, foi um projeto muito mais do Lira, que ele vem trabalhando há muito tempo isso. Eu acho que cresceu, a gente não pode ser injusto, mas foi muito incipiente esse crescimento. O que é que deu certo é muito incipiente. Lógico que dentro do governo, com 37 ministérios, lógico que estão fazendo alguma coisa certa, mas é muito aquém do que o Brasil precisa, do que a população precisa. O Ciro pensou e falou, cara, acho que o pé de meia. O pé de meia acho que foi um programa bacana. Eu queria te perguntar sobre essa questão de ser presidente do partido sem ter um cargo eleito. O que muda em relação a quem tem lá um mandato e quem não tem? E o que é melhor, o que é mais estratégico? Quais são as vantagens e desvantagens de tu estar ali à frente do partido sem estar efetivamente com mandato na Câmara? Como eu estou dizendo, tudo tem a parte boa e tem a parte ruim. Quando você tem um mandato, você está muito mais próximo dos seus correligionários, você está muito mais próximo dos seus filiados, pelo menos aqueles que têm relevância dentro da política. Ao tempo que eu não tendo cargo, eu tenho muito mais tempo para pensar, para planejar, para executar. Eu não vou ficar lá dentro do plenário, eu não vou ter que me dedicar àquelas pautas, eu vou me dedicar a pautas macro, eu vou me dedicar muito mais à estratégia, eu vou me dedicar muito mais à métrica, que é o que eu tenho feito minha vida toda e faço bem. Eu estou aprendendo a política, eu aprendo rápido e eu acho que todos os dois têm vantagens e desvantagens. Mas você pretende concorrer a algum cargo eleito? Então, se porventura houver um chamado, por que não? Eu quero ter essa experiência um dia, sim. Hoje, sim. Deixa eu te perguntar, quem é o político mais talentoso que tu conheceu já em Brasília? Só pode falar um. Não pode falar do teu pai, teu tio, tua mãe. Eu acho que hoje o Brasil tem 2 políticos muito talentosos. O Ciro e o Davi Alcolumbre. Esses 2 são acima da média e fonte de inspiração para qualquer político. O Davi, ele tem uma trajetória, imagina que um cara que veio do Amapá, deputado federal, vira senador, vira presidente do Senado, se reelege presidente do Senado, indica o sucessor, volta, e o Ciro é aquela figura fantástica que todo mundo gosta, que está sempre pensando longe e realizando. Então, assim, acho que hoje, na atualidade, esses são os 2. Não saberia dizer quem é melhor. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. O que tu acha mais atraente? Poder ou dinheiro? O que é mais atraente? Poder ou dinheiro? Na tua opinião? Sem dúvida o poder. Não tem... O dinheiro, você trabalhar, ele vai vir. Se você dedicar, ele vai vir. O poder, como dizia lá em House of Cards, é o castelo, ele fica para sempre. Então, você pode ter muito mais satisfação, você vai conseguir construir um legado muito diferente dentro do poder e diferente só do dinheiro.
Quais foram os maiores erros do Jair Bolsonaro como presidente da República? O Jair errou diversas vezes. A pandemia foi um erro. Lista os top 3 aí pra nós. Cara, Top 3 erros, depois vamos pros top 3 acertos. vamos lá. Te dava bem, Me te dava dava bem com o Guedes? Não me dava bem com o Guedes. Não me dava. Acho que pouca gente se dava bem com o Guedes. Mas o Guedes, ele teve os méritos dele. Eu acho que o Jair, ele teve o maior erro, que foi essa questão da pandemia. Não querer usar máscara. Não querer usar máscara. Eu acho que isso aí foi um erro. O entorno que ele se cercou, em algum momento ele melhorou, mas no começo ele errou muito. Eu sempre digo, a pessoa que é assessorável, tá? E o presidente da República tem que ser assessorável, tem que cercar das melhores pessoas, não só do Brasil como do mundo. E ele não conseguiu ampliar isso no começo. Ele foi com aquela turma que ele tinha, naquele círculo bem reduzido, ele não teve uma visão mais empreendedora. Ele deveria ter, né, captado logo algumas pessoas, como ele fez com o Ciro. Você vê que quando o Ciro entra lá no governo do Bolsonaro, o governo deslancha, o governo melhora muito. Eu acho que esses dois foram os maiores erros dele. Acertos eu vou dizer muito. Ele na economia acertou muito, acertou mais do que errou. O Guedes, por mais que a gente não goste, ele tem as suas... Brigou muito com vocês lá, não? Cara, acho que ele brigou com todo mundo, né? Poucas pessoas ele não brigou, mas brigou com muita gente, o Guedes. Tu acha que o Guedes volta para a Fazenda um dia? Acho que não, acho muito difícil. Eu não vejo. Eu acho que talvez o Roberto Campos, sim. Eu escuto muito o Roberto Campos. O Roberto Campos fez uma política monetária naquele momento que me pareceu acertada. Ele errou em algumas coisas, que é normal, mas acertou mais do que errou. A gente teve até recentemente a própria Simone Tebet, ministra do Planejamento, admitindo que o país vai passar por precisa ter reformas urgentes em 2027, senão a dívida PIB explode, enfim, que 2027 chega a conta. Qual vai ser o principal desafio do próximo governo? Não tem chance de o próximo governo entrar, ter uma situação completamente falimentar e não conseguir entregar os anseios da população? Qual que é o principal desafio de quem se eleger, quem quer que seja, em 2026, para governar o Brasil? Desde que eu era criança, eu escuto que o Brasil vai quebrar, e o Brasil não quebrou até hoje. Tá? A gente passa por uma situação muito delicada, porque hoje a gente está pagando 15% de juro. Então, não existe em nenhum lugar do mundo quem pague tanto juro como o Brasil. E essa conta vai chegar. E vai chegar. A transferência do pobre para o rico. Né? Exatamente, essa conta vai chegar. Não tem como não chegar. Hoje a gente tem um poder discricionário de investimento muito reduzido, menos de 3%. E com essa dívida aumentando, você vai chegar em 2027 com zero. Então você vai chegar engessado. Esse tema do fim da reeleição é o que a gente precisa. Porque você vai precisar de um comandante, de um líder que tenha coragem de fazer as coisas sem pensar na reeleição. Ele vai ter que diminuir o Estado, não tem jeito. Ele vai ter que trazer medidas amargas e impopulares para uma parcela da população. Mas se isso não for feito, aí sim a gente pode entrar em um estado de solvência, como a Argentina viveu, como várias nações viveram. Você precisa de um presidente que tenha coragem de tomar as decisões corretas, de pensar no futuro. Ontem o Lira disse que o tabela de imposto de renda vai ser corrigida aí para quem ganha até 5 mil, vai ficar isento, mas que a compensação ainda é um grande tema de embate. Tu acha que se passa? Então, acho que eles vão enfiar Eu sou a favor. sobre dividendos? Eu sou a favor de quanto maior a faixa de isenção de imposto de renda, eu estou dentro. Desde que a gente tenha responsabilidade de como a gente vai pagar essa conta. Eu não sou a favor de aumento de tributo. Então, se a conta for, a gente vai aumentar a faixa de isenção e a gente vai tirar essa conta do Estado, vai diminuir o tamanho do Estado, eu estou toda hora dentro. Mas não é isso que eu estou vendo. Então, a gente já tem uma carga excessiva para o setor produtivo, para quem produz no país.
Então, esse remédio pode ter... A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, isso pode ser um veneno para o país. A gente já tem uma carga excessiva, você vai aumentar mais. Mas a gente já está com 180 bilhões de Bolsa Família. Né? E aí uma vez eu liguei pro Lira, falei, pô, Arthur, vocês vão aumentar mais esse negócio e tal? Ele falou, Ferri, cara, tá convidado para ir para Lagoas comigo para tu ver a miséria que que o pessoal passa e a gente realmente tem que ajudar. E aquilo até me comoveu, até me deu um pouco a narrativa naquele momento. Mas eu olhando agora, assim, eu tenho um grupo aqui, chama The Link, de empresários, são 300 empresários ultra capitalizados, né, muitos bilionários, e a discussão geral no grupo é: ninguém quer trabalhar de carteira assinada, principalmente no Nordeste, para não perderem os auxílios. Como é que a gente chega num termo onde a gente consegue trazer essa turma de volta para o mercado de trabalho? Porque, inclusive, teve aqui tem gente que prefere não trabalhar do que ficar ganhando os 1.000 e poucos reais de auxílio do que pegar o emprego por salário mínimo. É óbvio, tu prefere ganhar um salário mínimo e ficar trabalhando ou ganhar 1.500 reais e ficar em casa? Ô Ferri, como eu estou dizendo, a gente precisa de coragem, tá? Talvez o programa de transferência de renda é um programa conservador, isso nunca foi da esquerda, e talvez tenha sido um dos poucos êxitos do governo Lula 1, criar essa transferência de renda. O Arthur está certo, existe um cidadão que vive em estado emergencial, mas eu vou traçar um paralelo aqui e vou deixar bem didático. Você já teve alguma enfermidade e você foi para um hospital, você estava numa medida de urgência e teve que ir ao hospital. Você vai para o hospital, você é diagnosticado, você é medicado e você volta para casa. Você vai passar 3, 4, 5, 6 dias, mas eu não consigo enxergar uma pessoa que vai para o hospital e vai passar 20 anos no hospital. Esse programa começou há 20 anos. Você tinha um estado emergencial crítico daquela parcela da população. Ela entrou no Bolsa Família. E até hoje ela não saiu. Há 20 anos a gente só faz construir hospital para botar essa quantidade de pessoas indigentes que vivem numa situação limítrofe de miserabilidade dentro desses hospitais. E a gente não tem uma porta de saída. Essa solução está errada. A gente tem que criar uma porta de saída. Você está muito correto na sua colocação. O cara que está ganhando R$1.000, ele não vai trabalhar para ganhar 1.500. Mas é só usar a criatividade. Imagina que você, Ferri, que é um empreendedor, se você tiver um auxílio do governo para você ter uma Bolsa Família para sua empresa, onde você vai receber um benefício de R$1.000 para você tirar uma pessoa que está dentro do Bolsa Família e você tem que pagar um salário mínimo, você vai ter mais R$1.000, você vai pagar 2.500. Então você vai começar a tirar alguém de lá. Porque o cara que ganha 1.000 vai passar a ganhar 2.500. Então ele vai começar a pensar. Você acha que o pessoal quer viver do Bolsa Família? Esquece. As pessoas querem ter carro novo, as pessoas querem ter sua casa nova, elas querem empreender. Só que a gente não tem condições nesse país. A gente está estagnado economicamente. Você quer tirar as pessoas da pobreza, dá condições da economia prosperar. As pessoas vão sair da pobreza. Então, a gente precisa de coragem, a gente precisa de criatividade para poder tirar. Aqui, a gente, nesse bate-papo, uma ideia é essa: você tira do CPF essa Bolsa Família e bota no CNPJ. E aí você começa a quebrar esse ciclo. Você não vai tirar o cidadão do Bolsa Família se você não criar uma condição melhor para ele poder migrar. E hoje a gente só tem a porta de entrada e não tem a porta de saída, e ninguém nunca discute. Rueda, falando nisso, deixa eu aproveitar essa discussão aqui. A grande maioria dos deputados federais, parte senadores, são empresários. E a gente está vendo um governo gastador, né? Muito gastador,
e isso está fazendo os juros ir para casa do, né, só beneficia, quanto mais alto os juros, mais beneficia o cara que tem dinheiro, né, que está ganhando. Né. Ontem um cliente me chamou e falou, Ferri, tem aqui um CRI, sei lá o quê, a 1,5% líquido ao mês. Eu falei, caraca, 1,5% líquido. Então assim, o cara tem lá 1 milhão aplicado, o cara ganha 15 mil isento. Tu não acha que falta vontade política dos nossos governantes para apertar esse governo, para a gente realmente estancar um pouco o gasto público, para a gente poder baixar esses juros? Porque assim, deixar na mão de uma cambada de irresponsável, tu acha que o Mota ou a bancada de vocês, não acho que a gente tem que... Qual o custo político para vocês também entrarem nessa briga aí, de a gente poder ter uma responsabilidade de gastos para a gente poder ter um juro civilizado, um país civilizado. Porque um juro de 15%, uma inflação descontrolada, um déficit maluco, assim, vai quebrar. Assim, efetivamente, as empresas vão quebrar no Brasil, porque não tem como financiar o negócio pagando 15% de juros, mais 3% de ágio, né? 18% de juros, 20%. 20% de juros. Se você tiver um crédito bom, né? Se tiver um crédito bom, exato. Então, o Ferri, esse modelo a gente já sabe qual é a solução. É diminuir o Estado, é trazer eficiência para o Estado. Se a gente não enfrentar isso aí, a gente vai entrar nesse ciclo de falência mesmo. A gente vai estar cada dia mais próximo de um Estado quebrado e do privado quebrado junto. Então, se a gente não fizer esse enfrentamento na Câmara, e o Hugo, ele tem essa disposição, ele me disse ainda ontem que vai criar um grupo para poder discutir essa reforma administrativa, porque observe, Ferri, eu tenho um escritório de advocacia, nos últimos 6 meses, por conta da IA, eu tive que demitir 10% dos meus advogados. A IA hoje é uma realidade que vai mudar a vida de todos nós. Isso não é uma ficção. Enquanto antes a gente se aperceber disso, mais fácil a gente vai conduzir esse problema. Se isso no meu escritório acontece, se isso vai acontecer no mercado financeiro, onde você vai fazer um trading hoje, a IA te ajuda demais, você sabe disso. Você fazer um trade há 10 anos atrás era muito mais difícil do que hoje, porque a IA é uma ferramenta que está evoluindo. Então, é muito fácil responder. Agora, é muito difícil fazer, porque você vai ter que combater interesses dos servidores públicos, do judiciário, de todos aqueles que têm um salário mais alto. Tem que ter uma reforma do Estado, o Estado tem que ser mais eficiente, o Estado tem que poder contratar melhor. Mas ninguém tem coragem de passar uma reforma administrativa. O Bolsonaro roeu a corda, o Lula roeu a corda, o Lula, quando tinha popularidade, não fez. O Mota vai pegar esse filho para ele? Ninguém quer assumir esse ônus, porque são castas, né? Tem aí, a gente vê frequentemente no jornal, na internet, salários de desembargadores em algum estado qualquer. Eu te garanto que essa federação vai ter disposição. 600 mil, 700 mil, 500 mil, 400 mil. Se tu falar mal, te processo. Hoje eu vi uma Rosane de Oliveira, jornalista da RBS, postou lá o salário de um desembargador, tomou uma multa de tomou um processo de outro desembargador, que foi julgado por outro desembargador, tomou 600 mil de indenização. Eu nunca vi uma indenização de 600 mil. Tocaram na mulher porque ela expôs o salário dos magistrados. Essas castas nunca deixam o Brasil... É uma areia movediça isso. De maneira que a gente quer que vai ter a coragem de dizer, não, gente, peraí, a gente precisa aqui fazer uma... Não é coragem, é necessidade. Se a gente não fizer, a gente vai quebrar, velho. É simples. Qual o país que paga mais juros que o Brasil? Me diga aí. Você que está com o mercado financeiro aqui afinado com os números na cabeça. Nenhum. Turquia e Argentina. Turquia e Argentina. Ponto. Juros nominais. Né? A média... Então, a média é o Brasil. Quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso? 1 ano? 2 anos? Como é que a gente vai mudar isso? Diminuindo o Estado e deixando o Estado mais eficiente. O Estado não pode pegar uma dipirona, tá, e comprar mais caro do que uma farmácia compra na indústria farmacêutica. Isso está errado. O Estado não pode comprar um livro mais caro do que uma escola particular compra. O Estado, quem mais compra medicação e educação em escala é o governo do Brasil. Então,
Tem muita coisa errada. O Estado não pode ter lá um estoque gigante de vacina e deixar vencer. O que tu acha, Rueda, que o governo Lula não cedeu espaço em ministérios importantes para os aliados? É uma estratégia que está se mostrando equivocada. É o que eu acho. Não consigo entender. Porque se você está na foi política... prometido pelo Lula é uma frente ampla com todos Mas não os tem. partidos Você só tem para hoje salvar no o Brasil núcleo... do que é do fascismo, do fascismo. O núcleo hoje do governo é PT, é aquela turma dele. E ele, enquanto governo, vem surfando desde o dia 8 de janeiro até hoje a questão do dito golpe. Tá? O que é que aconteceu? A gente elegeu um presidente que teve a maioria dos votos e tem um Congresso onde ele é a minoria. Então, aquele fato que aconteceu no 8 de janeiro, ele passou. Então, mas aquilo trouxe benefícios para o governo. Ele explorou aquela pauta politicamente muito bem. E aquela minoria ele conseguiu caminhar. Só que essa pauta ela se exauriu. Ela fissurou. E agora, como é que ele vai tocar esse ano e meio que ele tem? Hoje eu tenho uma pergunta da pauta que usualmente eu não uso. Mas essa daqui é maravilhosa. Além de ser um dos líderes do chamado Centrão, ideologicamente, você se considera de direita ou de esquerda? Eu, ideologicamente, me considero de direita. Tá bom, viu? Não fugi da resposta. Tu acha que houve uma teoria de que a esquerda pós-Lula ela vai brigar, eles vão brigar entre eles, na falta do Lula, não vai mais existir o PT como ele é, parte vai para o PSOL, parte vai para o PDT, parte vai para sei lá onde, para União Brasil. Como é que vai ser o Brasil pós-Lula? Porque assim, eu enxergo que o herdeiro político do Lula seria Ciro Gomes, certo? Em algum momento da história, o Lula entendeu que Ciro Gomes talvez tirasse a luz dele e ele indicou a Dilma. Né? Depois teria um outro herdeiro político que chamava João Campos, se não me engano caiu o avião. Seria o próximo herdeiro político. Também desapareceu esse próximo herdeiro político. Quem vai ser o líder da esquerda Eduardo Campos, na falta de Lula? A esquerda, como a gente vê hoje, o PT, ele vai desaparecer, tu acha? Então os caras vão brigar, tem uma teoria de que eles vão brigar, cada um vai para um partido, né? Porque hoje existe uma aglutinação ainda ao redor do Lula. Né? Cara, assim, o que eu vejo o PT como um partido hoje analógico no mundo digital. Esse modelo do PT, ele está cada dia mais desgastado. Quando eu olho para frente na esquerda, eu vejo o jovem, que é o filho do Eduardo, o João, que você citou aí, o João Campos, como um dos herdeiros da esquerda. Uma pessoa muito mais moderna, muito mais conectada. Eu concordo com você que o PT tem várias alas, tem muita divergência, mas ele não se atualizou. A última eleição, o PT teve uma performance pífia. O PT só fez uma capital, que foi Fortaleza, e com a diferença muito apertada. Ele ganhou por 10 mil votos, porque o Camilo fez muita força, que é um dos grandes quadros do PT. Assim, uma pessoa que pensa diferente lá dentro é o Camilo. Mas, fora isso, foi um fiasco. Enquanto essa federação tem 1.400 prefeitos, o PT não chega a ter 300. Então, os números não erram. Esse modelo dele faliu. Esse modelo dele está fissurado. Se você me diz quem é o herdeiro dessa esquerda, eu enxergo o João Campos, eu enxergo o Rafael lá do Piauí. Mas hoje, se você... É o governador. Mas hoje, se você perguntar para mim quem é a cara da esquerda no futuro, é o João lá do Recife, prefeito, que é o filho do Eduardo Campos. Na tua cabeça, quem é que é o cara que, se for o candidato da direita... Acho que tem algum cidadão brasileiro que venceria as eleições do ano que vem no primeiro turno? O Bolsonaro está inelegível hoje. Eu acho que sim. Bolsonaro tem chance de voltar, Rueda?
Ferre, chance existe, mas ela é muito remota, é muito incipiente. Eu não acredito. Eu sou um cara que vivo com o pé no chão. Eu acho pouco provável o Bolsonaro ter elegibilidade na próxima eleição. Quando você me Quantos por cento de chance de 0 a 100, na tua opinião? 5%. O Ciro deu 30, hein? O Ciro estava otimista. Mas fazem alguns meses. Eu não acredito nisso. Eu não enxergo o Bolsonaro candidato. Quando você me pergunta alguém que ganharia no primeiro turno, todas as pesquisas indicam que o Tarcísio hoje seria o melhor candidato da centro-direita para competir com a esquerda contra o Lula. Então, assim, os dois candidatos mais fortes, Bolsonaro fora, não tenho dúvida que hoje, segundo as pesquisas, seria o Lula e o Tarcísio. Mas tu acha que Michele, cabeça de chapa, teria alguma chance? Ela pontua muito bem, tá? Eu conheço pouco a Michele. As pesquisas demonstram Bolsonaro, Tarcísio, Michele e depois todo mundo muito parecido. Zema, Ratinho, Caiado. Esse campo é muito parecido. E Lula sempre um forte player nisso aí. Muito próximo também nessa disputa. Vai ser muito apertado. Deixa eu te perguntar uma coisa. O mercado financeiro morre de medo das gastanças do Lula. Já agora ele vai dar o Vale Gás, o Vale Pipa, o Vale Papagaio, vai subir o Bolsa Família, vai não sei o quê, vai. Tu acha que isso, no final das contas, vai fazer o Lula de hoje, com 55%, 60% de aprovação, 25%, 30% de aprovação, conseguir mudar isso? Porque agora tem a bomba do INSS, que vai ter uma CPI também. CPMI. O União vai apoiar a CPI? Já está apoiando a CPI. Já está apoiando. Você pode me convidar para fazer as perguntas lá. Eu sou bom pra cacete nessa parte de bancos. Vai ser o terror dos bancos lá. O Rafael Ferri está convidado aqui para fazer as perguntas para os banqueiros. Já vamos ligar aqui, ó. Vou abrir a bancada para você. Abre a bancada para eu fazer lá as perguntas e tu vai ver. Tu acha que ele tentou dar um golpe? Difícil responder isso, mas eu acho que não, eu não vejo. Tu acha que foi uma bravata? Pode ser uma bravata? Eu não tô dizendo que é uma bravata. Assim, o depoimento do cara da aeronáutica foi bem pesado, né? Assim, eu não tô acompanhando tão de perto. É difícil responder essa pergunta, mas eu não vejo Bolsonaro no 8 de janeiro ali tão próximo como a imprensa, como as pessoas estão passando. Ele estava até fora do país. Tu acha que não patrocinar a imprensa tradicional foi um erro do Bolsonaro? Acho que foi um erro. Isso foi um grande erro dele. Tu acha que o dinheiro compra a felicidade? Não acho que o dinheiro leva compra pra a felicidade, sofrer, mas ela ajuda muito. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acredita no efeito sorte ou não? Tu acha que a sorte pode influenciar? Tu acha que a sorte pode influenciar na vida de uma pessoa? Sorte ou azar? Uma parcela muito reduzida. Você jogar um bilhete de Mega Sena e tirar uma Mega Sena. Mas não é só sorte, você tem que jogar para poder tirar. A gente teve uma convidada aqui, a Sandra Chayo, e ela contou que, olha, o Eduardo Saverin, né? Ele tava lá em Harvard e foi sorteado para ficar no mesmo quarto que o Mark Zuckerberg. Então, tipo assim, foi sorte. Aí o Fer sempre dá esse exemplo, né? Realmente, cara, é um sorteio de quartos. E o cara caiu no quarto do Zuckerberg e deu $10 mil para financiar e hoje é o brasileiro mais rico. Isso, ela falou, isso é sorte. Nada mais porque foi um sorteio. Então o efeito sorte, diz ela, na opinião dela, e eu tendo a concordar, influencia sim, em alguns casos, a vida social. Só que o problema a questão é a seguinte, ele já estava em Harvard, né? Não é qualquer um que chega em Harvard para participar desse sorteio. Muito incipiente, é muito pequeno isso, estatisticamente falando. A sorte, ela existe, senão a gente nem estava aqui discutindo, mas é muito pouco. Eu acho que você tem que se dedicar, você tem que criar, você tem que se posicionar para poder estar no lugar certo e ter essa sorte perto de você, senão você não vai estar nem lá. Ô, Rueda, qual a característica tua que tu acha que te fez chegar até aqui, um dos mais importantes, mais influentes líderes políticos do Brasil? Qual a característica tua que te ajudou, que é diferente dos outros, para chegar até aqui? Determinação, coragem, sempre querer experimentar algo novo.
Imagina que eu estou sempre querendo mudar, eu estou sempre querendo sair da zona de conforto. Eu quero sempre experimentar uma coisa nova. É por aí, Fer. E quais tu acha que são as urgências do Brasil para 2026? Segurança, a gente tá muito ruim na segurança. Acho que essa a coisa premente, a pessoa tá com medo. Você tá aqui em São Paulo, você tem medo de sair Tá na de rua? relógio aí? Não, sem relógio. Então você não consegue usar um Ainda relógio. tem uns relógios bonitos aí, pô. Você não consegue usar relógio em São Paulo, você não consegue estar no celular. Então isso vai do cara que mora na favela, onde está lá o tráfico, e o cara tem o terror de sair na rua. O cara que está lá na favela, ele tem que pagar para uma milícia para poder comprar um gás mais caro, para ter acesso à internet mais cara. Então essa é uma grande pauta. Eu digo que a grande pauta da federação está escrita na nossa bandeira: ordem e progresso. Ordem pela segurança e progresso para a gente poder fazer um Brasil melhor, que é o que vai funcionar. Ô, Rui, deixa eu perguntar, para a gente finalizar, qual o teu sonho grande? Meu sonho grande é a gente viver uma nação evoluída, onde todo mundo tenha oportunidade, onde a gente possa viver empreendedorismo, onde a gente possa colher os frutos da prosperidade. Imagina esse país que tem um pessoal... Selic a 2 e analfabetismo 0. Porra, é o sonho de consumo. E olha que a gente viveu Selic 2 lá no Bolsonaro, tá? Roberto, cagadas do Roberto Campos. Roberto Campos fez muita merda, viu? Eu só vou voltar para a última pergunta aqui que me faltou aqui, porque é importante para o cenário financeiro, que algumas pessoas vão assistir aqui da Faria Lima. Tu acha que a gastança que o Lula está prometida pelo Lula para tentar a reeleição com a máquina na mão vai pesar positivamente a favor dele na eleição? Isso pode mudar o jogo ou não tem chance? É um fator muito relevante. Eu acho que a máquina é a máquina sempre. Imagina que nessa última eleição, quem tinha máquina se elegeu num índice de 80%. De cada 100 candidatos que tinham a máquina, 80 voltaram. Então você não pode desprezar isso aí. É muito grande essa máquina. Você hoje trazer programas assistencialistas tem uma relevância muito grande nessa parcela mais pobre, mais vulnerável. Uhum. E quem tu acha que vai ser o candidato indicado pelo Bolsonaro? Eu não tenho ideia. Qual que é a tua avaliação do trabalho do Fernando Haddad? Cara, não conseguiu evoluir a economia. Ele ficou muito travado numa pauta. Tu acha que ele ficou travado pelo Lula ou tu acha que ele ficou travado por ele? Ou pelo... Eu acho que o Lula travou ele. Não Só que deixou tinha ele ideias avançar. boas. E ele não teve personalidade para fazer esse enfrentamento com o Lula. A grande verdade é essa. O Haddad é uma pessoa inteligente, ele sabe como, pelo menos ele aprendeu como tem que ser tocada essa economia, só que ele não conseguiu destravar as pautas que são importantes para o Brasil, para a gente criar um clima de prosperidade onde a economia evolua. Ele ficou muito preso no Rui Costa, no Lula, que tem uma aversão a uma economia mais livre, a uma economia mais de mercado. Ô Rueda, nossos patrocinadores aqui separaram alguns presentes. Não adianta dar para ele, porque ele vai para um lançamento. Eu queria agradecer demais a presença de... Fazer a entrega. Vamos fazer a entrega. Agradecer demais a presença de Antônio Rueda, um dos principais líderes políticos do Brasil, hoje no Café com Fé. Primeira entrevista que o homem dá. Boa, Ferreira. Disse que ia ser com você, estamos aqui para cumprir. O cara veio aqui, Canequinha porra. do podcast. Aqui, ó, canequinha do podcast. Adapta.org, 1 ano de inteligência deixa eu perguntar artificial. uma outra coisa. O Rueda, Os deputados usam o chat GPT para escrever as propostas? Não, deixa eu perguntar outra coisa. Tu acredita em criptoativos? Ah, cara. Tu é investidor de criptoativos? Eu sou desde 2015. Tu ganhou dinheiro com criptoativos? Ah, ganhei bastante, velho. Eu me dei bem, porque eu entrei numa onda em 2015. Imagina, o Bitcoin estava $250. Então, assim, eu entrei num momento muito acertado. O Ethereum era pífio. Eu sempre invisto em cripto. Tu tá com esse cara investidor de criptoativos? Dá pra acreditar? Ó, ele é minerador. Ah, meu Deus. Minerva Foods manda um churrasquinho pra casa. Alô, família Queiroz, Edson Tickle. E aqui tem um kit churrasco da Minerva Eu vou sair Foods. gigante aqui hoje. Ó, e eu vou chamar aqui a turma da XTB, que eles mandaram os presentes top, ainda não chegou, nós vamos mandar pro Rueda quando chegar, viu? Não, mandaram.
Antônio Rueda, muito obrigado. Um dos mais influentes políticos do Brasil no Café com Fé, falou verdades aqui. Queria agradecer demais a nossa audiência. O podcast que mais cresce no Brasil. Ainda não o maior, mas já o melhor, de longe. Quase 80 programas no ar. Final do ano que vem, seremos o maior podcast do Brasil. Já é o mais prestigiado. Antônio Rueda. Ferri. Uma Obrigado, máquina. meu irmão, Felipe. O homem deu um show Valeu, aqui Rueda. hoje. Até o próximo episódio de Café com Ferro e Turma. Obrigado Gente, aí. valeu, abraço.